comecei a investir mês a mês, um pouquinho de cada vez. E chegou um momento que eu achei que eu já estava sabendo tudo. Até que veio a crise, né? A bolsa deu uma queda gigantesca com a pandemia. E aí eu vi que eu estava completamente perdida. No desespero, né? A gente vai fazendo determinadas loucuras porque a gente acha que está super preparado. E quando a gente passa a estudar um pouco mais, ou vem uma crise agressiva, você percebe ali quem é quem. Em 2020 eu resolvi fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo, que era investir fora. E paralelamente eu comecei a seguir o canal do Otávio no YouTube e o perfil dele no Instagram. Eu fiquei impressionado com a qualidade do que ele apresentava. Os dados que o Otávio apresenta são baseados em ciência, em dados científicos mesmo. Como eu acompanho o Otávio já há algum tempo, eu percebo o quão expert ele é, né? E eu tenho tanta certeza do quanto ele já me ajudou até agora que eu não tinha dúvidas de que eu fecharia o curso com ele. E eu tô muito feliz. Eu tô mais segura, acompanhando outras coisas, outros mercados, entendendo mais do mercado mundial. Nos episódios anteriores dessa série, você aprendeu o passo a passo prático de como investir o seu dinheiro fora do Brasil. Você viu como, de fato, colocar a mão na massa. Eu te apresentei toda a trilha do investidor global, o tipo de veículo, como comprar um ativo no exterior, como funcionam as remessas e toda essa parte operacional, inclusive como você vai mudar a relação de risco-retorno da sua carteira ao longo do tempo, mesmo já estando em usufruto ou até depois de aposentado. Você entendeu que investir globalmente é essencial para que a sua carteira permaneça robusta, ou seja, sem grandes quedas na sua moeda, principalmente em momentos de crises globais. Isso tudo, além de te permitir o acesso a oportunidades de investimento que não estão disponíveis no mercado interno brasileiro simplesmente, né? Como, por exemplo, vantagens que vão além da diversificação, valorização da moeda, menores taxas e menor tributação também. Então, se você ainda não viu os 2 primeiros episódios dessa série, que são conteúdos essenciais antes de você ver o que eu vou te mostrar aqui hoje, eu recomendo fortemente que você pare agora, volte e assista os 2 primeiros episódios. É muito importante que você não pule nenhum, porque eles são sequenciais, eles estão em ícones aqui nesta página, você consegue ter acesso. Meu nome é Otávio Paranhos, sou analista CNPI, investidor qualificado, e hoje eu ajudo pessoas comuns, investidores individuais, a montar uma carteira de fato global, de fato passiva, sem que você perca o seu tempo analisando o balanço de empresas, segura e com renda em moeda forte, sempre de acordo com a sua própria realidade e com seus objetivos. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer as mais de 7.000 pessoas que estão acompanhando essa série. Eu realmente leio todos os comentários das pessoas que colocam aqui embaixo, e é importante que você deixe também a sua opinião, para eu entender exatamente o que você busca aqui nesta série. Todo o meu esforço é para que você realmente consiga colocar o seu dinheiro para trabalhar para você fora do Brasil com segurança internacional. Com a sua ajuda eu consigo fazer com que esse conteúdo chegue a bem mais pessoas. E chegou agora a hora de você aprender como estruturar uma carteira de aposentadoria com renda em moeda forte para o longo prazo, ganhando de 90% dos gestores profissionais. E o principal, sem a necessidade de perder o seu tempo analisando balanços de empresas, acompanhando casos de análise e também notícias da mídia financeira, porque de fato não é muito útil. Hoje nós vamos avançar na parte de montagem de carteira e análise de vários pontos essenciais na escolha de um ETF. Pode ser difícil determinar qual produto financeiro faz mais sentido para você. Entenda que não existe carteira ideal única, né? Muitas pessoas buscam a todo custo uma carteira ideal. Cada ETF tem diferentes recursos e benefícios que você precisa considerar. Então nós vamos olhar aqui de maneira mais estratégica e mais detalhada este ponto. Com algumas etapas simples, nós podemos restringir a escolha bastante, né, a algo bem mais gerenciável e de maneira que facilite as coisas para você de maneira geral. Então vamos ao conteúdo. Então avançando para o conteúdo, agora nesta série, a sua carteira global, nós já vimos aqui 4 dos 5 passos para você de fato estruturar a sua carteira global, certo? A gente já viu o tipo de veículo, que é o ETF, é o fundo de investimento negociado em bolsa, depois o mecânico, como que ele funciona, depois dirigindo a operação em si, como que você vai de fato lá mandar dinheiro para o exterior, como que funcionam as corretoras e como que você faz uma compra de um fundo internacional através de uma corretora. Você viu que é muito fácil, muito básico. Depois o caminho, a evolução de alocação que eu mostrei no final da segunda aula, certo? E agora nós veremos então o modelo de veículo, escolhendo ETFs e mais a parte de estruturação de carteira. Mas eu gostaria, antes de recapitular este ponto com você, agora de evolução de alocação, porque ele é essencial, tá? Quando a gente trata de uma aposentadoria, nós queremos viver de renda. E o que isso significa? Significa poder tirar dinheiro da corretora, tirar dinheiro de onde ela está. E para isso você precisa tirar dinheiro da corretora sem que tenha uma crise que tenha aí desabado com o seu patrimônio. Por isso você precisa reduzir o risco. Você faz isso adicionando ativos mais seguros, que são, nessa parte amarela aqui, conforme você vê, são
são ativos de renda fixa de maneira geral, conforme você observa aqui. Então, tudo que se refere a high yield, ou seja, renda fixa de maior risco no Brasil e também fora do Brasil, como debentures, sejam brasileiras, sejam estrangeiras, tesouro IPCA, que é tesouro em moeda nacional, certo? Portanto, renda fixa em moeda nacional. Aqui os percentuais é quanto que você pode, de forma mediana, esperar ganhar acima da inflação no longo prazo, descontando impostos de maneira geral, e depois ações, tá? Então, eu já estou aposentado, serve para mim? Sim, serve para você, porque aqui você vê que a evolução de alocação, ela leva em consideração toda a expectativa de vida da pessoa até 80 anos. Enquanto você for investidor, você deverá ter uma carteira que tem uma exposição global. Lógico que quanto mais você avança, mais você vai repatriar o dinheiro para o Brasil para gastar, isso é lógico, tá? Mas você precisa considerar uma alocação global em qualquer circunstância. Aí você pode me perguntar quanto colocar em renda fixa ou variável. Aqui você observa um exemplo muito concreto porque que é essencial que um aposentado, ou seja, você se aproximando do usufruto, tenha renda fixa também, inclusive podendo ser renda fixa no exterior, tá? Porque conforme você observa aqui, eu peguei aqui o azul mais claro, que é a linha central, é o HYG, ele é um fundo de high yield, certo? De risco maior de crédito. Este fundo aqui sofreu muito na crise de 2008, aquela crise do subprime, ou seja, todos aqueles calotes em hipotecas americanas, teve a quebra do banco Lehman Brothers, e aqui você observa que mesmo ele tendo sofrido muito em dólares, como o real se desvalorizou porque a nossa moeda é fraca, você vê que o desempenho dele teria ficado quase linear durante a crise de 2008. Aí o Ibovespa teria tido uma perda ali de praticamente 60%. Todos os indicadores aqui são em reais, tá? Então para você ver, e se você quiser ter uma carteira com um pouco de proteção, eu não invisto porque pro longo prazo tende a perder para a inflação, mas se você quer proteção em crise, algo que funciona é o TLT, que é um fundo de treasuries americanas, ou seja, títulos de longo prazo que se valorizam em crises, e aqui você vê em reais quanto ele teria se valorizado. No pico, no buraco da crise, certo? Você teria aqui uma valorização de aproximadamente 60% em reais em relação ao investido, e lá, quando a gente considera, inclusive lá em janeiro de 2019, ele teria rendido 80% em reais no buraco de uma crise, tá? Então você tem que considerar esta divisão de renda fixa e renda variável, isso é essencial, mesmo que você goste muito de ações. Quanto à alocação, eu peguei o primeiro exemplo aqui, então no caso de uma pessoa que tem 35 anos, ainda falta aí 35 anos para se aposentar, ela teria então uma exposição majoritariamente em ações, tá? Uma divisão aqui entre ações americanas e de fora dos Estados Unidos, conforme nós veremos a seguir, e depois a alocação de uma pessoa que já está aí no seu momento de usufruto. Dei o exemplo de uma pessoa de 65 anos, que teria, portanto, uma alocação maior em renda fixa. Renda fixa, conforme eu mostrei os percentuais, para ficar mais claro para você em forma de pizza, é a renda fixa do tipo high yield, que também entram aqui, apesar de não ser renda fixa, também entra nesta categoria os fundos imobiliários, porque eles têm alta correlação, altíssima correlação com os nossos títulos públicos brasileiros, e também, então, aqui, tudo que se refere à caixa na sua moeda local, e também ações globais de maneira geral. Não tem por que você privilegiar muito o Brasil. Você pode, conforme nós veremos posteriormente no curso, você pode ter uma tendência, enfim, a uma carteira um pouco mais cíclica de ações, com ações um pouco mais ligadas a emergentes, ligadas a commodities de maneira geral, que pode de fato aumentar a ciclicidade da sua carteira e, portanto, uma maior correspondência com a sua moeda, com a força do real no mundo, mas isso de maneira sutil, certo? De maneira sutil, de maneira geral, não tem por que você privilegiar o Brasil em específico. Aí você pode me perguntar, não, ok, eu entendi que eu preciso de renda fixa, mas por que eu não invisto então em títulos públicos isolados, individuais, né? No meu ponto de vista, faz bem mais sentido você investir através de um ETF. Por que isso, né? Porque um título público individual, qualquer título de renda fixa, na realidade, ele tem este comportamento aqui que a gente observa em um título da Inglaterra, certo? Que tem vencimento agora para 2022, foi emitido lá em 2010. Você vê que no início ele é muito volátil, certo? Porque tem incerteza em relação à capacidade de pagamento no futuro. Aqui você vê o Brexit, certo? Que desvalorizou muito os títulos britânicos na época, aumentando a taxa de juros, e ele é muito volátil. E depois, posteriormente, quando o tempo passa, ele deixa de ser volátil. Por quê? Porque como o tempo diminui até o seu vencimento, ele está cada vez mais próximo, diminui ali o risco que o credor está exposto, porque ele tem uma visibilidade maior sobre o futuro. Então, quando a gente compra um título individual, é a mesma coisa que você está numa corrida, por exemplo.
exemplo, você começa rápido, aí você começa a cansar, certo? Começa a diminuir a sua performance, a sua rentabilidade. E um ETF, ele é uma forma de revezamento, ou seja, dentro do fundo de renda fixa, ele terá sempre títulos que vão vencendo e novos que vão entrando. Então aquele fundo sempre terá o mesmo perfil de risco, o mesmo perfil de retorno de maneira geral, certo? Então você vai ganhar com o carrego do título, ganhando os cupons, ganhando o juro, ganhando a valorização daquele título no longo prazo. Você não precisa esperar até o vencimento para você ganhar com título de renda fixa. Isso é claríssimo em um ETF de renda fixa. Para comprovar isso para você, eu peguei aqui os últimos 10 anos do ETF IEI, que ele é um fundo de investimento que investe em títulos americanos com prazo de 3 a 7 anos. Portanto, ele nunca espera até o vencimento para ele gerar o retorno ao acionista, e você vê que ele teve ainda assim uma rentabilidade de 22% em dólar, porque ele foi rebalanceando os títulos dentro do fundo. Outra vantagem de um ETF de renda fixa é você poder correr riscos diferentes daqueles que você teria acesso normalmente no Brasil, e também com emissores diferentes para o mesmo risco. Aqui eu dei um exemplo concreto para você, né? Peguei toda a grade de risco que existe para os diversos tipos de renda fixa. O Brasil aqui está neste nível aqui BB aproximadamente, então ele tem grau especulativo, ele é de alto risco, certo? Então, se você investir, por exemplo, em um ETF como EMB, que ele justamente seleciona vários países emergentes com promessas em dólar, você terá aqui uma exposição a vários graus de risco que seria impossível comprando ali títulos públicos brasileiros individuais, por exemplo. Além de vários níveis de risco diferentes, também, portanto, emissores diferentes do mesmo risco. Você pode diversificar entre o Brasil, que tem o nível BB, e outro país que tem o nível BB, ou até empresas também que têm o mesmo grau de risco. E aí, eventualmente, se você quer rentabilidade, se você quer focar somente ali no crescimento do seu patrimônio porque você ainda é jovem, você tem que considerar, então, uma carteira completamente de ações no meu ponto de vista, tá? Isso aqui por quê? Porque quando a gente observa desde 1970 no globo, tá? Considerando uma carteira global, não houve perda para a inflação de uma carteira global em períodos ali de 8 a 10 anos, tá? Então, sempre que você investir em ações em períodos acima disso, você pode esperar com certeza, pelo menos a estatística mostra, você pode esperar ganhar da inflação em períodos acima de 10 anos. Por isso que faz sentido você aumentar a sua expectativa de retorno com este tipo de ativo, que são ações de maneira geral. Aí você pode me dizer, não, ok, mas isso tudo é bem simples, eu consigo investir em ETFs individuais, isso é tranquilo, eu seleciono 1, 2, 3 ali. De fato, você conseguiria investir em ETFs individuais, só que você tem que considerar a amplitude que existe, né? Quando nós pensamos, existem aproximadamente 12 mil ações no mundo que têm liquidez. Existem 2.600 ETFs só nos Estados Unidos, 1.700 ETFs na Europa, ou seja, considerando principalmente Irlanda e Luxemburgo, fora os 82 BDRs no Brasil, tudo isso em relação às 376 empresas brasileiras individuais que têm alguma liquidez aqui no Brasil. Então, se você vê que já é complexo, eventualmente, cursos que você vê por aí falando que você deve investir em ações individuais, eles estão falando somente de um universo de ali 350, 400 ações individuais brasileiras, e já é realmente muito complexo, tá? Então, você precisa ter noção da complexidade, que é você montar uma carteira com a possibilidade de investir em mais de 4.000 ETFs diferentes. É como se você fosse construir uma casa, certo? Não é do nada que você vai saber exatamente o que fazer e inclusive vender a casa, como vender, para quem vender, como anunciar, exatamente o que terá na casa. Isso aqui é essencial que você entenda. Você poderá ficar perdido no meio de tanta informação, e é por isso que eu trouxe aqui este conteúdo, para dar maior clareza para você. Lógico que nós vemos isso com muito mais profundidade no curso posteriormente, mas aqui agora é para dar clareza para você em relação ao que especificamente. E como que você vai fazer a sua divisão das suas ações no mundo, tá? Quando você considera investimento de ETFs de fundos domiciliados nos Estados Unidos, o padrão americano, por definição, é os próprios Estados Unidos. Então, eles têm muitos fundos de ações americanas e também fundos de ações de fora dos Estados Unidos. Então, desenvolvidos de outros países, etc., né? Fora dos Estados Unidos e emergentes também. Agora, para a Europa, se você for na Europa comprar lá na Bolsa de Valores dele, da Alemanha, da Suíça, etc., você verá que você terá um padrão europeu de centro, né? Então, você terá muitos fundos europeus e depois fundos de países desenvolvidos no geral. São bem mais raros, apesar de também existirem fundos que focam somente nos Estados Unidos, e também nós temos emergentes também em separado. E como que ficará a sua divisão geográfica por países, né? No meu ponto de vista, faz sentido você ter uma base de ações em que você dá pesos por tamanho somente, tá? Sem nenhum outro critério de seleção. Nós veremos em seguida como que você personaliza a sua carteira com ETFs de fatores. O que é isso, Otávio? São características sistemáticas
temáticas que nós veremos a seguir, mas destes fundos eles ficam geralmente nas suas geografias. Então tem um ETF de fator americano, um ETF de fator de outros países desenvolvidos ou europeus, por exemplo, ou asiáticos, e também ETFs de fatores de países emergentes. É a mesma coisa quando você faz uma pizza, por exemplo, em que você tem aquela base, aquela massa, certo? Que é a exposição ampla, genérica, e depois você personaliza a sua carteira com um pouco de tomate a mais, um pouco de parmesão a mais, alguma coisa que você queira para personalizar. Você vê, por exemplo, que existem pizzas que são por sabores diferentes. Então, nesta geografia, nesta região da pizza, eu faço uma pizza doce, enfim, outra região faço outra pizza. Então você vê que você consegue personalizar a sua carteira justamente focando nas geografias. Mas a base, ela deve ser global. Qual é a base global? A base global é esta base aqui, países por capitalização de mercado, ou seja, por tamanho das empresas. Você vê que os Estados Unidos têm uma base aí de 55% a 60% do globo hoje, tá? Depois vem o Japão, China, Reino Unido e outros países. O Brasil representa aí 0,7% a 0,9% do globo hoje em dia, certo? Quando a gente considera por que você deve ter essa exposição, por que eu não invisto tudo nos Estados Unidos, você vê aqui que houve uma alternância de desempenho entre geografias. Portanto, aqui na parte cinza é quando os Estados Unidos tiveram uma melhor performance, e a parte roxa é quando ações de fora dos Estados Unidos, principalmente em desenvolvidos, tiveram uma melhor performance. Você vê lá que nos anos 70 e 80, os Estados Unidos tiveram uma péssima, uma horrorosa performance, tá? Então você precisa considerar este investimento global que não olha só para aquilo que subiu nos últimos 10 anos, que foi de fato os Estados Unidos. Inclusive ali no período dos anos 2000, 2010, você vê que países emergentes teriam tido uma performance bem melhor, inclusive muito, muito maior do que outros países desenvolvidos. Aqui eu dei um exemplo concreto para você, se você tivesse começado a investir lá em 1969, você vê que até 89, portanto 20 anos, um período gigantesco, 20 anos, você teria tido o dobro da rentabilidade investindo em outros países desenvolvidos, 12,8% ao ano versus 6,3% nos Estados Unidos, e ainda houve uma perda para a inflação americana, porque a inflação lá foi de aproximadamente 7% ao ano no período. Continuando até a crise de 2008, também você teria uma performance, neste caso aqui, aproximadamente 1,5% a mais ao ano durante todo o período em favor de outros países desenvolvidos, e os Estados Unidos só teriam ultrapassado outros países desenvolvidos ali no período de 2015 e 2014 aproximadamente. Então, os Estados Unidos eles performam melhor. Não é verdade, pelo menos na análise aqui de 1969 até 2015. É lógico que eles performaram sim melhor nos últimos 20 anos, mas isso aí não é comprovação de que eles performarão melhor no futuro. Dando um exemplo concreto para você, as pessoas adoram falar do que mais subiu, Estados Unidos subiu 287%, teria multiplicado meu capital por 4 vezes neste período. De fato, em dólares, fora a desvalorização do real, você ainda teria aí uma performance em reais que é mais do que o dobro disso, multiplicar por 8 vezes. O Brasil foi a linha preta embaixo, você viu uma das piores performances globais. Mas quando nós vamos para trás, nós observamos ali o período anterior, o que acontece? Uma mudança, uma reversão, e você observa aqui uma mudança de ciclo grande, em que países emergentes no geral, o Brasil aqui incluído, performou muito melhor no período, Vários outros países que também são muito dependentes de commodities, como a Austrália, como o Canadá, e inclusive como a Rússia, por exemplo, performaram bem melhor do que os Estados Unidos no período, que performou muito mal, teve uma rentabilidade nula no período aqui de praticamente 12 anos. Você não pode esquecer que a bola da vez, lá em 2010, eram os BRICS, Eram aí os países Brasil, Rússia, Índia e China, que eram os novos países emergentes, que seria a locomotiva de crescimento do mundo. As pessoas esquecem muito rápido, mas se você abrisse um jornal em 2010, todo mundo diria para você investir muito mais no Brasil, muito mais em outros emergentes de maneira geral. Nessa personalização de fatores que você irá fazer agora, é essencial que você se atente a algumas coisas. A primeira delas são as taxas, Existem muitos fundos que ficam muito mais caros, alegando uma bela narrativa. Você precisa cuidar de taxas. Até quando nós acessamos fundos brasileiros que investem no exterior, que eu peguei fundos globais, você vê aqui que eles cobram 2% ao ano, 1,5% ao ano, isso é muita coisa, você não pode tolerar esse tipo de taxa. Por isso que faz tanto sentido você investir fora do Brasil, e especialmente em ETFs, que cobram muito menos, metade disso, Mas ainda assim, tente sempre pagar menos de 0,5% ao ano
em taxa de administração. Até porque o peso disso é muito alto, né? Conforme você vê aqui, comparando uma taxa de 0,10 a uma taxa de 1,5% ao ano, num período de 30 anos, com aportes de R$1.000 por mês, você vê que você teria R$336.000 a mais. Então é um valor bem significativo somente por isso investir em um fundo que tem uma natureza diferente. Isso daria tranquilamente aqui para você comprar uma casa na praia em João Pessoa, lá na praia de Manaíra, por exemplo, que tem exatamente este valor se você quiser se aposentar no seu momento de usufruto. Partindo para fatores, né, o que eles são? São aquelas características que eu falei para você, então basicamente você filtrar empresas de acordo com critérios que não são o peso delas, então empresas menores, empresas mais baratas, empresas de maior rentabilidade operacional, que é o fator qualidade, empresas que estão em uma tendência de alta, que é o fator momentum. Por exemplo, aqui então são os índices da Standard & Poor's, que é uma empresa de índices. Eu falo muito mais sobre isso no curso posteriormente, mas só para você entender, uma empresa ela desenvolve os índices, as regras, por meio dos quais algumas gestoras irão selecionar os índices e de fato lá montar as carteiras. Uma das origens, né, destes fatores, na realidade começou lá em 1960, mas em 2013 houve ali um consenso mais geral formado em volta do paper, do artigo A Five Factor Asset Pricing Model, que foi desenvolvido por Eugene Fama e por Kenneth French. Eles dois são professores nos Estados Unidos, certo? Ali a base está na Universidade de Chicago, inclusive a escola de business deles, de administração, tem o próprio nome, né? De Booth, que na realidade é Chicago Booth, que vem de David Booth, que é outro acadêmico que também trabalha com fatores. A origem do fator valor vem do Value Investing, né? Vem do Benjamin Graham, certo? Que escreveu inclusive aquele livro O Investidor Inteligente, e o que ele falou basicamente? Ele defendia que você investisse em empresas ali abaixo até do valor patrimonial. Isso era uma visão bem antiga, né, em uma economia totalmente industrial, da forma que você deveria investir, mas hoje em dia, basicamente, você investir com múltiplos de preço baixos, tá? Então, o que você enxerga, o que é um múltiplo de preço? É algo que você paga em relação a algo que você recebe, tá? Então, eu estou pagando o preço, eu estou pagando o valor da firma, que leva em consideração a dívida, por exemplo. Então, é o preço da ação, mais a dívida dela, é quanto que você deveria pagar para levar toda aquela operação, todo aquele projeto de uma ação, de uma empresa para casa, para você ter direito a receber todo o resultado operacional, todas as vendas, etc. Estas relações de preço é isso que a gente chama de múltiplos de preço, certo? E o fator valor é basicamente você usar isto aqui como critério para selecionar empresas mais baratas. Por que, Otávio? Porque quando a gente pensa, né, o preço de uma empresa, a gente pensa que ela está sendo comprada porque ela tende a lhe pagar fluxos de caixa futuros. Estes fluxos de caixa eles tendem a crescer ou não e tendem a ser mais seguros ou não, né? O fator valor, né, basicamente você investir em empresas mais baratas, é basicamente porque se o mercado espera que a empresa ou ela não gere fluxos que cresçam muito ou até decresçam, ou também que eles não sejam muito seguros. Esta incerteza reduz o preço que o mercado aceita pagar e, portanto, o múltiplo de preço. Você vê à esquerda que você estaria pagando menos pelos fluxos de caixa futuros. Só que o fator valor funciona porque historicamente ocorre um exagero da expectativa negativa do mercado, porque as empresas conseguem superar as expectativas e entregar mais resultado do que era esperado e, portanto, o mercado reconhece que a empresa foi melhor nas suas operações e aumenta o preço da empresa, e aí você ganha no rebalanceamento. Selecionando ações americanas por 5 faixas de preço sobre fluxo de caixa desde 1951, você vê que a faixa mais barata teria rendido 14,7% ao ano. Isso você consegue perfeitamente em vários ETFs nos Estados Unidos. E você vê aqui que a média do mercado, que é a linha verde, teria rendido 11,72%, que é bem no meio, né? Você vê que teve um retorno mediano ali em relação às demais faixas, né? Então, faixas que são inclusive mais caras tiveram uma performance bem pior, né? Então, você vê que funciona no longo prazo o fator valor. O exemplo de ETF é o ETF RZV, que de fato investe em 1/3 das empresas small caps nos Estados Unidos, que são bem descontadas em relação a múltiplos de preço. Outro fator é o fator qualidade, que também foi comprovado lá por Eugene Fama, né? Que basicamente é algo que a empresa gera em relação ao que foi investido na empresa. Então é a capacidade que a empresa tem de transformar, né, uva em vinho. É a rentabilidade da empresa operacional, não é do acionista. Não interessa se o acionista ele vai pagar 1 bilhão ou se ele vai pagar R$1 por aquela empresa. Uma empresa ela tem qualidade operacional independente do que o mercado acha, tá? Então empresas que geram maior lucro, maior geração de caixa em relação ao que foi
foi aplicado na empresa, portanto, o valor patrimonial, o capital investido, ativos e o próprio lucro, né, que foi aplicado na empresa. Isso tudo demonstra, né, a eficiência da empresa de maneira geral. Fazendo a mesma comparação, desta vez desde 1963, portanto, aí nos últimos 55 anos aproximadamente, você observa então que empresas mais rentáveis do que a média teriam rendido ali 12,10% ao ano, né? A média do mercado rendeu 10,57%. A média do mercado americano de maneira geral, large caps, são sim bem rentáveis, tá? Então você precisa entender que você está exposto parcialmente à qualidade quando você investe de maneira neutra nos Estados Unidos. O ETF que faz isso, o ETF Qual, certo? Que o AL, que investe somente em empresas americanas, faz exatamente isso, usa critérios de qualidade. Você pode me perguntar, posso sobrepor ETFs e investir em dois que investem nas mesmas empresas? Em tese pode, tá? Não é ruim por si só que dificulta a sua visualização da sua carteira, porque se você investe 10 vezes nas mesmas empresas através de 10 fundos diferentes, você não sabe de fato o peso que você está tendo naquele tipo de empresa. Aí você pode me dizer, eu entendi que eu preciso investir de maneira global, mas o que eu faço com as ações que eu tenho no Brasil, por exemplo? No meu ponto de vista, você primeiro estabelece a sua alocação, vê aonde que você deveria ter o seu dinheiro hoje, e daí você vai migrando aos poucos com benefício fiscal, tá? Então sempre que você puder, venda abaixo do limite de isenção, mas certamente se você tem investimento nesses fundos caros, fundos ativos e fundos multimercado, eu liquidaria, tá? Porque isso daí realmente não faz sentido, tá? Não tem evidência nenhuma de que concentrando no Brasil e ainda pagando taxa, você vai ganhar ou ter uma performance minimamente consistente no longo prazo. No curso eu comento mais sobre ETFs específicos, mas aqui eu vou dar o exemplo de uma carteira de uma pessoa para analisar apenas alguns ETFs específicos, tá? Ali você observa que ele teve uma divisão entre 5 ETFs, né? Investindo aproximadamente, conforme você vê aqui, ó, ele investiu 20% no QQQ, que eles chamam nos Estados Unidos, que é o KKQ, que investe nas 100 maiores empresas da Nasdaq, não financeiras, principalmente em tecnologia. Depois no PEY, que investe em ações que pagam mais dividendos, 100 ações que pagam mais dividendos nos Estados Unidos. E o VNQ, que é um ETF de REITs, certo? Que são Real Estate Investment Trusts, que são basicamente empresas imobiliárias parecidas com Iguatemi, com a BR Malls, por exemplo, no Brasil. E depois, fora dos Estados Unidos, ele se investiu de maneira até adequada, no meu ponto de vista, no DTH, que investe ali em dividendos, tá? Embora seja um péssimo critério para você usar, ele é um ETF multifator, então ele usa vários outros critérios de qualidade para selecionar ações grandes de fora dos Estados Unidos em desenvolvidos, tá? E o EMV são ações de baixa volatilidade em emergentes. De maneira geral, sobre a carteira, antes de falar de um ETF específico aqui, de maneira geral, não faz sentido, no meu ponto de vista, ele investir no QQQ se ele quer investir em crescimento, tá? Porque o crescimento, ele historicamente perde para o fator valor, tá? Se você investir em empresas mais caras do que a média, historicamente, você perde para o fator valor. O PY, ele dá bastante dividendo, conforme nós veremos, mas ele é ruim porque ele aumenta a sua tributação e ele não tem bons critérios e filtros de qualidade, conforme nós veremos. O VNQ também não acho que faz sentido, e eu entendo que a pessoa possa querer investir em algo que dê dividendo para ela, mas historicamente não faz diferença nenhuma você investir em ETFs de dividendos, ações de dividendos ou não, porque o que importa é o retorno total. Quando uma empresa paga um dividendo, ela está sendo mais tributada, você está sendo mais tributado, e também a empresa está se desvalorizando imediatamente no mercado, porque a empresa deixa de ter aquele caixa, a empresa deixa de ser tão valiosa, e o mercado não é burro, o mercado reconhece isto e deprecia o valor das suas ações, tá? Então, você deveria, no meu ponto de vista, desconsiderar esta parte de dividendos, mas apenas passando para a análise aqui, eu acho que a divisão geográfica que ele fez foi boa, tá? Investindo metade nos Estados Unidos, ali 25% em emergentes e 25% em outros desenvolvidos. Sobre o PY, que eu gostaria de mencionar, ele é um fundo da Invesco, certo? Que é uma gestora que utiliza um índice da Standard & Poor's. Qual é este índice, tá? Ele investe em empresas acima de $1 bilhão, investe em somente 50 empresas, na realidade 50 empresas, e dá pesos por dividendo, tá? Então isso daí faz com que ele seja fortemente tendente a pagar mais dividendo, e aqui você observa o yield dele é de mais de 4%, portanto é um yield, né, um dividendo bem alto para o padrão americano. E ele é caro,
tá relativamente bem caro, 0,52%, já seria um critério para eu não investir nele, tá? Ele considera aqui que tem que ter 10 anos consecutivos de crescimento de dividendos, mas não há mais nenhum outro critério fora isso, tá? E ele aumenta o peso a empresas que têm maior dividend yield. Isto é ruim por quê? Porque o mercado ele não é burro, né? Se uma empresa tem um maior dividendo, o mercado irá reconhecer, justamente se um pagamento ele é bom, ele é constante, ele é consistente, o mercado irá reconhecer que aquela empresa é boa, irá aumentar o preço da ação e, portanto, irá reduzir o dividend yield, que é a relação entre o dividendo e o preço da empresa, tá? Mas o que acontece se a empresa tem um dividend yield muito alto é porque o mercado está reconhecendo que aquele dividendo não tende a ficar muito alto para sempre, certo? Ou a empresa não tem uma boa perspectiva de crescimento. Quando a gente observa, além de tudo isso, investir só em 50 empresas, aqui em uma regressão que é feita por fatores, para ver de fato quais fatores este fundo está exposto, você observa aqui que o resultado do fundo foi explicado somente por 75% por fatores, ou seja, existe 25% do resultado deste ETF que vem de ruído, de fatores que nós não conhecemos, de aleatoriedade, porque a quantidade de empresas dele realmente é bem pequena, tá? Comparando aqui com o SPY, que é o ETF do S&P 500, toda a exposição do SPY é explicada, toda a performance é explicada por fatores, certo? Por fatores. Olhando aqui os setores, você observa de maneira generalizada que ele investe em empresas financeiras, bancos e também utilities, que são empresas de energia elétrica, basicamente, e também consumer staples. Esse aqui é quase um ETF clássico que os brasileiros gostam de investir, né? Porque no Brasil só tem energia elétrica que as pessoas se sentem seguras e bancos de maneira geral. Então este fundo aqui ele é até parecido com isso, tá? Mas tem algumas coisas bem interessantes que eu preciso mostrar. Desde a fundação dele lá em 2004 até hoje, ele performou muito abaixo, certo? Do S&P 500. A sua cota se valorizou só 34% e, considerando os dividendos reinvestidos, ele se valorizou 166%. Mas isso não é mais importante. O mais importante é isto aqui que aconteceu na crise de 2008. Muitas pessoas falam, mas se eu investir em dividendos, pelo menos se houver uma crise, eu vou continuar recebendo os meus dividendos. Aqui você observa que ele teve uma queda durante o período de mais de 2 anos, aqui de 2006 até depois de 2009, ele teve uma queda de incríveis 70% de queda. Isso é uma queda enorme, porque tinha muita empresa financeira dentro deste fundo, e você observa aqui que a linha verde mais clara é a linha dos dividendos reinvestidos. Você observa que as duas linhas verdes, elas não se distanciaram muito até 2009, porque o fundo justamente pagou muito menos dividendo. E é isso que a gente observa aqui, né? Você vê uma queda muito drástica de dividendos que aconteceu ali de 2007 até 2009. Você teria tido a sua renda, em tese, se você estava considerando renda, você teria uma queda de praticamente metade da sua renda em dividendo. Isso que lá em 2004 ele ainda pagava muito mais, pagava na ordem de 0,80, 0,90 dólares por cota, né, do fundo, né. Houve depois uma recuperação, mas para recuperar o mesmo padrão você deveria esperar até 2017, né, praticamente 10 anos para recuperar os dividendos perdidos. Fora a tributação aqui em vermelho, né, que você teria esta redução de 30% na sua renda pela tributação americana. Uma alternativa muito mais inteligente seria, por exemplo, você investir no SCHD, que tem outros critérios, né? Então, empresas acima de 500 milhões de dólares, 10 anos consecutivos de crescimento de dividendos também, mas aqui ele dá uma nota que considera o endividamento, que considera o retorno sobre o patrimônio líquido, que considera também o dividend yield e o crescimento deste dividendo por 5 anos, né? E você vê que, consequentemente, ele é um ETF multifator que dá muito maior peso a outros setores, como, por exemplo, setores industriais, consumo defensivo e tecnologia, principalmente, mudando totalmente o perfil deste fundo. Quando a gente olha a exposição por setores, aqui você vê, portanto, que ele tem uma exposição à qualidade bem maior do que o PY, que tinha uma exposição à qualidade inferior, tá? Ainda assim, ele tem uma boa exposição ao fator valor, o que é positivo para o longo prazo. Quando a gente observa outro ETF que também tem um prazo mais longo, até para fazer comparação que você poderia investir, que tem uma proposta, no meu ponto de vista, muito melhor do que o PY, é o DVY, né? Que ele investe em empresas acima de 3 bilhões de dólares, né? Só que ele tem um critério de robustez financeira para conseguir pagar os dividendos. Então ele exige que a empresa tenha um lucro médio nos últimos 5 anos 67% acima do que está sendo pago em dividendo. Além disso, as empresas precisam ser lucrativas e ele dá peso por yield. Então ele também dá peso a empresas de energia elétrica e financeiras, conforme nós vimos, mas ele teve um desempenho bem melhor, até porque ele investe em bem mais empresas, né? Mais do que o dobro de empresas do PY. Aí que eu fiz
uma comparação, eu coloquei exatamente ali em 2007 e 2008 com o mesmo dividendo, eu coloquei na mesma escala, e você observa em azul a performance dos dividendos do DVY, que primeiro que caiu muito menos do que o que caiu dos dividendos do PY, e além disso cresceu mais rápido, né, de maneira constante até hoje, né, então teria recuperado em aproximadamente 5 anos e não em 10 anos ali os seus dividendos perdidos, e além disso você teria uma tributação proporcionalmente menor, tá, porque ele paga proporcionalmente um yield menor, então você seria menos tributado. Isto não impediu que você tivesse uma rentabilidade pior, pelo contrário, né, se você considerar o DVY e o PEY, o DVY teria rendido para você em reais, se tivesse investido 100 mil reais, por exemplo, lá em 2004, você teria 176 mil reais hoje a mais. É uma diferença entre ter 700 mil e 525 mil reais praticamente, tá? Essa é uma diferença brutal que você precisa levar em consideração. Então estes aqui são alguns dos pontos que você deve levar em consideração quando você vai analisar um ETF específico. Fazer o curso do Otávio Paranhos é algo que mudou a minha forma de ver os investimentos. O Otávio embasa todo o curso em evidências científicas, nos melhores estudos robustos, então ele te prova por A mais B a melhor forma de investir, que ao meu ver, conforme o Otávio demonstra, é a partir dos investimentos passivos, a partir dos ETFs, que vai te gerar mais tempo para estar com a tua família. Você não tem que escolher ativo a ativo, né, o stock picking que a gente chama, para você ter um resultado. Com estas 3 aulas que você assistiu, você já entende o valor de uma perspectiva global na construção da sua carteira e o impacto dessa percepção para atingir os seus objetivos, especialmente de renda passiva. Para muitas pessoas, mudar a estratégia de investimentos do Brasil para o exterior soa mais como um desafio do que uma oportunidade. Apesar disso, conforme mostrei para você, colocar o seu dinheiro para trabalhar fora do Brasil é muito mais fácil do que você pensa, né? O meu intuito com estas aulas foi apresentar uma nova ferramenta para você investir de maneira inteligente, com base em evidências, não em suposições, especulações ou previsões, sem nenhuma base empírica, conforme a gente vê muito por aí na internet. Todo esse estudo que eu te mostrei nada mais é do que bom senso na realidade, né? Se você quer ter uma carteira estruturada, diversificada, balanceada, visando administrar o seu risco e principalmente crescer patrimônio com consistência no longo prazo e não ficar uma gangorra como ocorre no Brasil, no meu ponto de vista, com certeza este é o melhor caminho. Então entenda que você não está sozinho se você nunca pensou em investir em outro lugar que não seja o Brasil, afinal a imensa maioria das pessoas desconhece esta oportunidade aqui no Brasil. Além disso, não confunda familiaridade com segurança. Não é porque você conhece empresas brasileiras que elas são mais seguras ou mais rentáveis do que ações europeias, asiáticas ou americanas, por exemplo. Muitas vezes é o contrário. Seguir apenas o que você sabe pode limitar não apenas a sua escolha, né, como também o seu retorno potencial de qualquer investimento que você fizer. Ainda mais agora que você já entende que se limitar a apenas um mercado não faz sentido algum. Você precisa considerar o fato de que a moeda de um único país pode quebrar, a economia de uma nação inteira pode quebrar, como nós já observamos nos vizinhos. Outros países estão emergindo e crescendo e você precisa de exposição a estes países também. E existem moedas mais fortes e bem menos cíclicas do que o próprio real. Quando eu me propus a começar esse projeto, meu objetivo maior sempre foi tornar incrivelmente fácil para qualquer pessoa desenvolver uma carteira de investimento internacional, e eu quero estender isto para além desta série aqui. Estas aulas foram apenas uma amostra de tudo que você pode ver. Estas aulas aqui foram apenas uma amostra, na realidade, de tudo que você pode ver e também investir. Na segunda-feira eu tenho uma proposta para você. Depois de assistir esta aula, seria quase irracional você ficar de fora do que eu vou te mostrar, porque você estaria perdendo uma oportunidade única no mercado brasileiro hoje. Como eu comentei nos últimos episódios, eu tenho um curso muito mais aprofundado, com uma abordagem totalmente diferente de tudo que você já viu aqui no Brasil. Tudo pensado de forma prática para você entender no que está investindo no mundo, por que está investindo no mundo e como mudar o seu processo de investimento ao longo do tempo, até depois de já aposentado. Então agora eu vou explicar para você sobre o curso Investimentos Globais, que é o meu curso mais completo, exatamente o que vem dentro dele, tá? Primeiro módulo é um alinhamento de expectativas, que é absolutamente necessário. Sempre os pontos que eu for colocando aqui são apenas tópicos, tá? Dentro do curso é diferente, tem mais ou menos vídeos, tá? Para deixar isso aqui bem claro, tá? Primeiro alinhando as expectativas que você pode ter, quanto que você pode esperar ganhar no longo prazo, com planilhas de cálculo para você entender de fato patrimônio acumulado e renda potencial.
Além disso, o funcionamento do mercado, então precisa ter um nivelamento, tá? Então a explicação de como que funciona o mercado financeiro e os principais ativos que nós estaremos lidando, como que funcionam os vários fundos de investimento e não só ETFs, tá? Funcionamento dos ETFs também, a diferenciação de índices, etc., negociação de ETFs por domicílio e também ativos no Brasil como BDRs e ETFs globais. Depois, toda a parte mais prática, né, mais mão na massa, corretoras, câmbio, remessa, eu fazendo remessas, eu repatriando dinheiro também na minha conta, né, abertura de conta e explicação geral como que você investe dentro de algumas corretoras, tá? Depois disso, a renda fixa é essencial que você entenda em muito maior profundidade o que eu comentei aqui, como que funciona a renda fixa, um ETF de renda fixa e como que você analisa e seleciona e escolhe entre um ETF e outro ETF de renda fixa, certo? E também ETFs de renda fixa no Brasil com índices brasileiros. Além disso, depois a renda variável, né? Uma parte bem mais avançada aqui, a gente vai para a parte do Factor Investing, né? Dos fatores, conforme eu mostrei. Então, uma base de contabilidade no início, mas bem básica só para você entender a questão de múltiplos. Depois, a origem dos fatores com vários artigos acadêmicos que eu vou mostrar para você. E depois, com toda a parte de custos de implementação, correlação. E nós já vamos passando aos poucos para a montagem de carteira. Aqui você observa então os ETFs de ações, como que você analisa um ETF específico de ação, saindo daquela parte teórica e vindo mais para a parte prática, análise de 10 pontos que eu levo em consideração para uma análise individual de um ETF, tá? Depois aqui a importância do câmbio, então o que importa, né, quando você for investir e por que é essencial você diversificar o câmbio, como que funciona o seu investimento, a sua exposição cambial quando você compra um ETF brasileiro, um ETF estrangeiro, qual é a moeda que você de fato está comprando e como que isso impacta no seu patrimônio em reais hoje. Depois esse aqui, no meu ponto de vista, é o módulo mais importante, o módulo 8, certo? Que é a base da sua estratégia de aposentadoria, então nós vamos falar sobre objetivos e riscos financeiros e a parte de implementação de carteira, aquela parte de evolução de alocação que nós já falamos, então toda a parte de fato de rebalanceamento, de viver de renda, né, de vendas programadas, de uso do dinheiro que você tem e principalmente aqui, ó, estratégias de retirada, estratégias de maximização do seu dinheiro que você acumulou na sua vida toda para você poder viver de renda em moeda forte, certo? Depois nós passamos para carteiras padrão de vários domicílios, em que eu mostro várias carteiras que eu acho que fazem muito sentido para uma exposição global passiva com exposição a fatores, tá? Tanto nos Estados Unidos, quanto irlandeses, quanto brasileiros. Depois, outras estratégias e ativos específicos. Este aqui é um módulo novo, inclusive até que os novos alunos vão receber agora junto com vocês, que são comentários bem mais específicos sobre setores, sobre ETFs específicos, e depois outros pontos, tem emergentes, REITs, né, que são os Real Estate Investment Trusts, investimentos alternativos, né, e também vários outros pontos. É aqui que eu vou colocar principalmente as novas atualizações de conteúdo do curso. Depois um novo módulo também que também está entrando agora, também para os alunos antigos e também para você, aluno novo, análise de carteiras para você entender de fato na prática, análise de carteiras de alunos, você pode colocar a sua carteira que talvez eu considere de acordo com vários critérios que você vai ver dentro deste módulo aqui. Depois, né, mentorias exclusivas para esta turma, né, portanto 3 mentorias para eu tirar dúvidas com vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então eu vou falar sobre conteúdo do curso de maneira progressiva, tá? Então as mentorias elas vão ser espaçadas, você vai ter tempo para estudar tudo que você precisar, certo? Para você retirar todas as suas dúvidas. E depois, né, tem vários bônus, né? Então, bônus, que é praticamente um curso de imposto de renda, em que eu tiro todas as dúvidas para você com planilhas, como que você controla os seus investimentos para você, de fato, declarar corretamente para a Receita Brasileira, e depois até estratégias de sucessão no exterior. Aí depois bônus sobre opções, que também eu fiz um básico para você entender as possibilidades que existem ali em opções, tá? Então isso aqui funciona para você entender também até porque que eu não invisto em opções hoje em dia, poderei investir no futuro conforme você verá, e também coloquei alguns estudos bem interessantes para você analisar. Depois um bônus de ferramentas em que eu mostro as calculadoras e as outras ferramentas que eu normalmente utilizo para fazer análises. E depois um outro bônus também novo de respostas em 1 minuto. Então, aquele tipo de resposta rápida, né? Me perguntou, eu vou lá, coloco na plataforma do curso para ficar registrado, sem muita demora, sem muita pesquisa, né? Só para você entender de fato o meu ponto de vista. Toda a parte lá é mais sobre pesquisa, sobre embasamento científico e empírico, eu coloquei nos módulos anteriores.
anteriores. Depois, né, as mentorias coletivas ficarão totalmente gravadas para você assistir quando quiser. O curso ele é gravado, tem as mentorias coletivas para você ter acesso quando você quiser, qualquer hora do dia ou da noite, pelo período de 1 ano, certo? Pelo período de 1 ano. E logicamente tem a nossa comunidade no Facebook, a comunidade Investimentos Globais, em que você vai ter acesso a todos os outros alunos deste curso aqui, que já está agora entrando então na sua 5ª turma, em que você fará parte então da 5ª turma para você poder interagir, né, e trocar experiências com vários alunos de várias situações em que as pessoas vão evoluindo, escolhendo ETFs diferentes ao longo do tempo, estratégias de retirada, de usufruto. É bem interessante para você tirar dúvida e também trocar ideias. Você pode me perguntar quanto que custa tudo isso, né? É essencial que você entenda a vantagem que você tem em você ter uma carteira passiva estruturada, bem estruturada, né? Aqui você vê a diferença de retorno de um investidor individual, que sou eu ou você sozinhos no mercado, tentando investir por conta própria, rentabilidade desde 1999 até 2019 nos Estados Unidos, contabilizado pelo JP Morgan de 2,5%, ou seja, mal e mal bateu a inflação. A média das ações americanas foi de 6,1%, então esta aqui é a rentabilidade que você tem se você tentar investir aí sozinho, né, tentando encontrar soluções no mercado. Quando a gente considera em termos de valores, né, se você reduz a sua rentabilidade ao longo do tempo, ao longo de 30 anos, dando o exemplo de aportar R$2.000 por mês, é a diferença de você ter R$821.000 a mais. Esta é a diferença causada pela diferença de rentabilidade que você teria a menos se você tentar fazer sozinho. Isso aqui tem que ficar muito claro, certo? Então R$821.000 é o valor de você ter uma carteira bem estruturada no exterior. E se você pensar em termos de aporte, né, para você ter o mesmo patrimônio no futuro, você deveria, considerando a sua rentabilidade menor por tentar investir sozinho, R$865 a mais por mês que você deveria pagar por 30 anos para você conseguir ter o mesmo patrimônio total no futuro. Algumas questões finais que eventualmente você tenha, né? Será que vale a pena eu investir um valor muito alto? Eu tenho muito dinheiro, tenho 1 milhão, 2 milhões guardado. Sim, lógico que vale a pena, mas é justamente por isso que você precisa de um acompanhamento maior e também atentar para vários detalhes sucessórios e tributários que você não pode deixar passar. Como você pode ver, este curso é o lugar onde eu coloco tudo que eu sei, tudo que eu aprendo diariamente, e pode ter certeza que é um material que está sempre em atualização e vai continuar sendo assim. Os alunos das turmas anteriores, inclusive, são a prova disso, né? Principalmente pelo fato de, além de ter acesso ao meu curso, você tem acesso imediato a uma comunidade exclusiva e inédita no Brasil sobre investimentos globais e passivos também. Então você também será uma pessoa que vai se juntar às minhas primeiras turmas neste curso, onde você poderá tirar dúvidas, trocar experiências com outras pessoas, fazer recomendações e muito mais. E neste momento você tem algumas alternativas, né? Você pode não fazer nada com o que você viu até agora nessas 3 aulas. Seu dinheiro pode continuar no Brasil, em algum fundo multimercado caro, alguma coisa assim, internacional, ou alguma renda fixa até que perca para a inflação, ou em alguma ação individual do momento que você estiver investindo, e você vai assistir posteriormente, grudado em notícias políticas ou a mídia financeira. A segunda alternativa é você tentar personalizar a sua carteira com tudo que você viu aqui, com todos os sites que eu mostrei, escolhendo aí dentre mais de 3.000 ETFs diferentes no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa também, Irlanda e Luxemburgo. E a terceira é você conseguir montar o seu portfólio com mais velocidade, mais segurança. Todo o meu suporte com a ajuda de uma comunidade inteira que já investe globalmente, pode compartilhar tudo o que sabe diariamente com você. Se você quer realmente embarcar nessa, a gente tem um compromisso. Então, segunda-feira, eu peço que você fique atento, coloque um alarme no seu celular, pois você vai receber um e-mail às 8 horas da manhã de Brasília, de segunda-feira, te dando todas as instruções para você seguir. As vagas para o meu curso Investimentos Globais são limitadas. Se você já está se perguntando por que elas são limitadas, né? Basicamente para manter a qualidade, né? Ou seja, eu preciso de tempo para conseguir responder a todas as pessoas, certo? Eu gosto de dar este suporte pessoal e é por isso que eu não consigo aceitar todo mundo. Logo, se você já tem certeza e não quer perder esta oportunidade, que será apenas para algumas pessoas, eu criei um novo grupo VIP da lista de espera agora aqui no WhatsApp, que é silencioso, tem um botão aqui embaixo em que você receberá o link com antecipação de 1 hora, certo? Somente para as pessoas realmente interessadas, ou seja, às 7 horas da manhã de Brasília, de segunda-feira, dia 4. Vou oferecer alguns bônus exclusivos extremamente valiosos, somente para os primeiros que garantirem a vaga na turma. Um desses bônus é somente para os primeiros 5 matriculados, que é a minha mentoria individual por videoconferência, que é uma análise
de carteira focada e personalizada para suas necessidades. Este bônus hoje não está à venda por fora e quando eu decido abrir uma exceção, o valor para uma consultoria completa individual atualmente é de R$5.000. Fora isso, os 15 alunos posteriores teriam uma análise completa individual, desta vez por e-mail, para montar também a sua carteira de investimento. A única forma de garantir que você não vai perder e ter que esperar meses para uma eventual próxima turma, talvez até mais cara, é participando do grupo VIP agora na lista de espera aqui embaixo. Logo, eu recomendo que você clique no botão verde logo aqui embaixo e aguarde então o dia da abertura. Nos grupos de WhatsApp, vamos mandar uma página com todos os detalhes que explica melhor sobre os bônus exclusivos para os primeiros matriculados, toda a parte de suporte, a comunidade exclusiva, as garantias, o preço também e muito mais. A segunda-feira vai trazer uma mudança de fase na sua vida e eu quero muito que você seja uma das pessoas a aceitar esta minha ajuda. E se você ainda tiver perguntas, dúvidas, fique tranquilo, deixe aqui nos comentários que eu vou responder tudo o que você quiser saber, certo? Então agora é com você, a gente se vê lá. Abraço!